Alexandre na área. Bom, salve aí, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui para mim, cara. E esse daqui é sobre um anime que eu assisti recentemente lá com vocês na Tutu, inclusive o link vai estar aí na descrição, quem quiser me seguir lá também, tá? Live todo dia, inclusive à noite, a partir das 9. Bom, estava falando aqui sobre Naná, o mangá que definiu uma geração. Bom, eu não vi o mangá, eu não li, melhor dizendo, o mangá, eu vi o anime, tá? Mas o que eu posso falar do anime provavelmente vai ser o que eu poderia falar do mangá se eu lesse, tá ligado? Porque o anime, ele é absoluto cinema, cara. Eu particularmente gostei pra caraca, gostei muito e olha que eu não sou muito de gostar, por assim dizer, de animes muito, assim, legendado e de muito diálogo, mas, cara, esse anime, ele pra mim foi diferenciado, ele conseguiu me fazer ver até o final sem cansar, tá? Então vou ver com vocês agora aqui a respeito do mangá, não do anime, tá bom? Que provavelmente ele deve fazer algum parâmetro aqui com o anime também, não sei. Mas bora conferir aqui, tá bom? Então em 3, 2, 1, play. Vamos deixar de lado a Weekly Shonen Jump por um tempinho. Porque nesse vídeo eu quero voltar no tempo, eu quero voltar 23 anos atrás pra falar de um dos melhores mangás da história. Nossa, 23 anos. É de 2000, se eu não me engano, isso aqui, mano. Muito bom. E as músicas também são sensacionais, cara, ela é boa. Eu vi que eu ia tomar um copyright aí, já tomou, né? No dia 26 de maio de 2000, quase 23 anos atrás, estreou um mangá de romance chamado Nana, que viria a marcar uma geração inteira. O mangá estreou em uma pequena revista shoujo, a Cookie, que tinha apenas sido criada pela Shueisha, por isso não tinha nenhuma relevância no mercado de mangás. Mas não podemos dizer o mesmo da criadora de Nana, a mangaka Ai Izawa, que já era conhecida pelo público, já que escrevia e desenhava o mangá shoujo, que tinha vendas absurdamente altas, acima de 500 mil cópias por volume. O lançamento de Nana era visto como algo importante para a Shueisha deste modo, já que poderia vir popularizar a revista apenas criada, dar relevância a uma criação nova. Para quem não sabe, Nana conta a história de duas garotas com o mesmo nome, Nana, que depois de várias coincidências acabam se transferindo para o mesmo apartamento em Tóquio e tentam viver na cidade grande, gerindo a própria carreira e os vários amores que vão passar pelas suas vidas. O mangá começa como um shoujo normal, mas pouco a pouco vai construindo a profundidade em cada personagem da série, enquanto discute temas como depressão, uso de drogas, traição, mal-estar e muito mais. Nana é na verdade um josei disfarçado de shoujo. Os anos 90 e os anos 2000 são um período muito único para os mangás, pois conseguimos ver mangás shoujos que tendem a ser exclusivos para o público feminino, alcançando um público mais geral, e assim conseguindo vender tanto quanto as obras shonen. Vemos, por exemplo, a explosão de Hana Yori Dango, que vendeu ao longo da sua vida mais de 60 milhões de cópias, uma média de 1,6 milhões de cópias por volume. E também vemos Sailor Moon, nosso fantástico Sailor Moon, que vendeu 46 milhões de cópias, uma média de 2,5 milhões de cópias por volume. Uau. Vendas incríveis. Então, Nana surge em um período de ouro, mas seu sucesso não é mero fruto desse período, já que sem sombras de dúvidas é a série shoujo que melhor vendeu nos anos 2000, com a média de 2,3 milhões de cópias por volume. A obra já em seu one shot agradou os leitores e se tornou imediatamente o mangá mais importante da Cookie. E com apenas 2 anos de vida, em seu 5º volume já estava vendendo acima de 1 milhão de cópias. Em 2002, Nana já tinha se tornado o 5º mangá com a maior tiragem da Shueisha, conseguindo vencer sucessos como Naruto e Ikaru no Go, que olha, já tinha um anime em exibição, o que Nana ainda não tinha. Em 2003, o sucesso de Nana continuou a aumentar. O seu 8º volume se tornou o 4º volume mais bem vendido do ano, perdendo somente para os volumes 27, 28 e 29 de One Piece, que sejamos sinceros, é o rei do mangás. E a série de romance alcançou ainda naquele ano a tiragem inicial de 1,3 milhões de cópias. Um resultado histórico para um mangá shoujo que beirava o josei. Aliás,
Talvez o fato de ser um híbrido entre shoujo e josei que levou a série a ser tão amada. E assim também ganhar o Shogakukan Manga Awards de 2003, vencendo na categoria de melhor shoujo do ano. As camadas de Nana. O mundo estava mudando, o Japão estava mudando, as mulheres japonesas estavam se tornando mais independentes. Nana é um produto desse tempo de mudança. Temáticas como sexo, depressão, dependência emotiva e até mesmo abuso de drogas não são tratados como um tabu na série. Os personagens em nenhum momento eram modelos a serem seguidos, muito pelo contrário. Cometiam erros e podiam até mesmo irritar o leitor, principalmente aqueles que esperavam de cada um dos personagens reações ideais ao invés. Pô, pior que isso daí eu posso falar a mesma coisa do anime, né? Uma parada que, tipo, eu não sei se isso daqui, eu acho que ele se classifica como Slice of Life, né? Eu aprendi essa palavra em live, obrigado Charlotte, inclusive. Mas eu não sei se exatamente ele se enquadra nisso, mas eu creio que sim, porque querendo ou não é o cotidiano, é a rotina, no caso, de certa forma, aí, dos personagens. Eles não ficam só naquele momento de show, de cantar e tal, não, porque eles têm uma banda e tal, a Naná Legal, eu sei, tem duas Nanás, né, como ele falou. Tem a Legal, que é de cabelo preto, e a outra que é a emocionada pra caraca e chata, que só faz merda, tá ligado? Obviamente eu gosto da Legal, né? Então eles basicamente ficam mais no cotidiano, o Slice of Life, do que no palco, por assim dizer. É tudo uma preparação, é claro, mas eles vivem ali os dramas deles no dia a dia, no caso. E realmente tem uns que eu vou te falar um negócio, cara, dá raiva. Mas principalmente a Naná emocionada. Pelo amor de Deus, nossa, mas ela também não fica pra trás, porque, quer dizer, ela não é a principal, por assim dizer. Tem outros personagens que também não ficam pra trás, tá ligado? Os secundários que meio que aparecem pra caraca, de certa forma, também dão raiva muitas das vezes, pelas atitudes e pelas decisões também que tomam. Então, mano, eu não posso dizer... O mesmo que ele tá falando aqui do mangá, eu falo do anime também, cara. Mas, mesmo assim, é como eu falei e repito no início. Mano, esse anime aqui, você vai querer ver ele até o final, quando você começa a assistir. Confesso que, quando eu comecei a assistir os primeiros episódios, tipo, do episódio 1 ao 6... eu ainda não criei aquela liga, tipo, caraca, poxa, eu tô vendo isso aqui, pô, ok, tá interessante aqui, mas ainda não seria uma coisa que, tipo, se eu pegasse pra assistir sozinho, eu ia ver até o final. Provavelmente eu ia ver até o episódio 6 e não ia ver mais, porque eu ia achar um pouquinho do mesmo. Eu já fiz isso com outros animes. Madoka Mágica, por exemplo, é um exemplo, né? Eu acho que eu vi só até o terceiro episódio e não vi tudo. Não me prendeu, meu irmão, eu paro. Não interessa, tá ligado? Eu ia fazer isso se eu não tivesse visto em live. Alguém patrocinou pra eu ver. Eu assisti e, mano, eu ia me arrepender amargamente se eu não tivesse visto tudo. Cara, que anime. Muito bom. Mas vamos continuar aqui. Naturais. Hachi, por exemplo, é uma jovem japonesa do interior que continua cometendo os erros por causa da sua dependência emotiva e da sua personalidade impulsiva. Essa sua personalidade que poderia soar até mesmo fofa em muitos shoujos acaba sendo o motivo pelo qual muitas vezes ela acaba machucando as pessoas ao seu redor e também o motivo pelo qual ela acaba sendo manipulada por outros personagens, saindo de relações até mesmo saudáveis para relações tóxicas sem nem mesmo perceber. A escritura complexa de Aizawa mostra que Hachi na verdade é uma personagem trágica, com várias camadas que a rendem muito mais interessante. Podemos odiar Hachi em vários momentos da série, mas se pararmos para pensar, percebemos que estamos odiando justamente a sua imperfeição. O mesmo vale para Nana. Pode até parecer uma personagem corajosa e forte, mas na verdade é frágil. E essa sua fragilidade a leva a ser manipulativa em certos momentos. Os defeitos são inerentes de cada personagem, dos protagonistas aos secundários. E todos têm um grau de toxicidade que vai corroer os ossos deles. Quanto mais conhecemos cada um desses personagens, mais vemos que todos são compostos por múltiplas camadas. E é por isso que a obra começa simples, sem grande profundidade, e vai se tornando cada vez mais depressiva ao longo dos volumes. Exatamente. Porque vamos conhecendo, camada por camada, cada um desses personagens, cada um dos seus problemas. Isso é muito bom. A série é uma grande lição de como criar personagens humanos, com tratos psicológicos que refletem os vícios da mente e dos corpos. Nana não se dispõe a dividir o mundo entre bons e ruins, entre heróis e vilões, ou até mesmo entre bonitos e feios, mas sim se propõe a navegar nas inúmeras contradições da alma. Nossa, caraca.
Poético. Então, é importante dizer que Nana não era um sucesso somente com os adultos que se identificavam com os personagens, mas também com o público adolescente de todos os sexos e gêneros, por causa do visual mais cool, mais transgressor e ao mesmo tempo sensível da obra, que combinava muito com a subcultura que se espalhava pelo mundo nos anos 80, 90 e 2000. Obviamente não eram todos adolescentes que se espelhavam na moda emo, punk ou gótica daquele período, mas tinha um grande número, principalmente no Japão, Estados Unidos e Europa, que olhavam para os personagens como Nana Ozaki e viam uma inspiração estética. E o Ozawa sempre teve uma relação próxima com a moda, como podemos ver nos incríveis designs de Paradise Kiss. E Nana se inspira na estilista inglesa Vivienne Westwood para os vestidos e maquiagens da sua nova obra. Essa estética representava perfeitamente a necessidade cultural de romper os padrões estéticos japoneses tradicionais. Até mesmo a Hachi vemos ao longo da obra evoluindo para um design mais sofisticado e transgressor em seu modo, criando uma identificação visual nos leitores que gostavam de personagens mais tradicionais e românticos, mas queriam se ocidentalizar mesmo assim. Contudo, esse design não era simplesmente uma idealização da mulher como uma força independente, mas também um modo de mostrar a fragilidade de cada uma delas, que se viviam presas em problemáticas românticas e psicológicas, entre o medo de estar sozinho e a depressão. O elemento estético era essencial para o desenvolvimento da história e ajudou Nana a se tornar um fenômeno cultural que representou uma inteira geração. Em 2004, de fato, Nana continuou seu crescimento em vendas, se tornando assim o volume mais vendido do ano, mesmo ainda não tendo um anime. Os novos volumes da série já estavam tendo uma tiragem inicial maior que 2 milhões de cópias, tiragem que mangás como Naruto, Bleach e Hunter x Hunter nunca conseguiram alcançar. A série desse modo já estava se configurando como um dos maiores sucessos da história. Cenário punk. O mangá, porém, alcançou o estrelato no Japão em 2005, quando lançou o seu primeiro filme intitulado Nana. Obviamente Nana, não seria chamado Cláudia. O live action contou com a produção e ótimos atores, resultando em uma bilheteria de 33 milhões de dólares, acima do esperado para a maioria eu não sabia dos que tinha live um filme. action. O sucesso do filme foi além das telas, mas também conseguiu conquistar o rádio com a música Glamorous Skies, cantada no filme por Mika Nakashima, que interpretou Nana Ozaki. A canção misturava J-pop com pop rock. Eu não sabia que tinha filme, eu não lembrava pelo menos. O público japonês, alcançando o primeiro lugar do ranking Oricon de música, ganhando o disco de platino de tão bem que vendeu. A artista Yuno Ito também conseguiu alcançar ótimos resultados. A música Endless Stories alcançou o segundo lugar no ranking Oricon, logo após de Glamorous Skies. Por isso a gente teve um filme que teve várias músicas de sucesso. O público japonês estava simplesmente apaixonado pelos personagens de Nana e pelas músicas rock da obra. E isso não aconteceu por nada. O mangá de Nana é composto por 3 elementos. A atriz é tão magra quanto a personagem no anime, mano. Caraca, os personagens eles têm um drip, como eu falo, né? Eles se vestem bem pra caraca. É uma identidade visual até interessante e agradável de se ver. Mas, ao mesmo tempo, eles são tudo magérrimo, tá ligado? Muito magro, parece varapau, meu irmão. Tá ligado? E a Naná também, pô, tipo, magríssima. As duas, inclusive, né? Mas a outra, como ela aparece mais, às vezes, por causa da questão da música, de presença de palco, essas paradas, né? Então você percebe isso de... Cara, aqui a atriz, ela tá no mesmo naipe, mano. Cara... essenciais. O roteiro humanizado, a moda transgressora e, pra concluir, a música punk. E tanto o filme quanto o anime conseguiram realçar ainda mais a questão da música. Essa inspiração no cenário punk já vem desde a criação dos personagens, no qual Ai Yazawa se inspira em Sex Pistols e Sid Nancy para criar os personagens, invertendo um pouco as funções do casal Sid Nancy. Mas tanto o filme quanto o anime, que viria a estrear em 2006, decidiram adotar um som mais próximo às obras dos artistas modernos. Era importante trazer um som mais pop, que pudesse dialogar com as rádios e produtoras da época. E não é por nada que as músicas do filme se tornaram sucesso comerciais. Eram feitas para o seu tempo e não simplesmente uma adaptação dos sons dos anos 80 e 90.
Caraca, mano. E assim, Nana continuou em 2005 a ter os volumes mais vendidos do ano, mantendo as duas primeiras colocações, de novo acima de One Piece. A série em 2005 também superou o mangá de piratas em tiragens iniciais, com a marca de incríveis 2.3 milhões de impressões iniciais contra 2.2 milhões de One Piece. Em 2006, veio a estrear o anime produzido pela Madhouse, juntamente com a Nippon Television. Foi escolhido como diretor o experiente Morio Asaka, diretor de Sakura Card Captor. O anime não deu tanta visibilidade nacional a Nana, já que era já o principal mangá do mercado, mas conseguiu dar uma visibilidade enorme no mundo. Nana conseguiu expandir as suas vendas em vários outros países, e isso foi o fato mais importante do anime, já que, crescer no Japão, Nana já não tinha muito mais o que crescer. As músicas do anime também se tornaram grandes sucessos comerciais, já que além de ter uma animação impecável, com a qualidade que continuava altíssima até nos dias de hoje, também voltou a lançar músicas que grudavam na cabeça dos espectadores. Canções com letras tristes, mas com ritmo emo punk que também tiveram um grande sucesso na rádio. Rose e Little Pain conseguiram entrar no top 10 do ranking Oricon e tocavam nas principais rádios rock do Japão. Sem sombra de dúvida, o anime acabou sendo um grande sucesso no Japão, tendo uma audiência de 6,2%, que é muito mais alta que o normal para os animes da sua faixa horária. É inegável que a ambientação na subcultura punk e emo de Tóquio transformou Nana em um grande sucesso, e também o tornou o maior mangá de rock da sua época. Brabo. Os últimos anos de Nana. Ou Nana. Em 2006, a série continuou vendendo muito bem, perdendo somente para Death Note, que teve um boost enorme por causa do seu anime. Nana continuou vencendo One Piece e lançou o terceiro volume mais bem vendido do ano. Em 2007, Nana ficou em segundo lugar, perdendo dessa vez para One Piece, mas se mantendo como um dos mangás mais populares do mercado, vencendo obras como Fullmetal Alchemist e muitos outros mangás. O mesmo aconteceu em 2008, quando tanto One Piece quanto Nana dominaram as 5 primeiras colocações dos volumes mais vendidos do ano, com One Piece vencendo por uma diferença de apenas 33 mil cópias. Não só o sucesso da série era invejável, mas eu diria que não teve série na história que conseguiu peitar o One Piece por tanto tempo como Nana. Nenhum mangá conseguiu por incríveis 5 anos seguidos vender a mesma quantidade, ou um pouco mais ou um pouco menos, que o One Piece em seu auge. Escrevi um artigo sobre a rivalidade de One Piece e Nana no meu site Analyze It, e recomendo vocês darem uma olhada. Em 2009, a doença da autora piorou, levando-a a ser internada num hospital. E no aniversário de 9 anos de Nana, Ai Yazawa anunciou que a série iria entrar em hiato até quando ela se recuperasse. Esse ato, infelizmente, continua até hoje. A autora dedicou toda a sua alma para desenhar cada página daquela obra, e até mesmo com dores no corpo que a fizeram sofrer e colapsar. E mesmo que Nana um dia nunca termine, isso não apaga o impacto que a obra teve em uma inteira geração. Como conseguiu alcançar públicos de todas as idades e sexo, Nana conseguiu revolucionar o ambiente shoujo e se tornou uma das obras mais influentes dos anos 2000, marcando, como eu já disse, uma inteira geração. É um mangá que recomendo para todo mundo por causa do seu roteiro envolvente, dos seus personagens complexos, do seu senso estético incrível e sua música cativante. Na minha opinião, Nana é o maior representante do fenômeno cultural emo e punk quando se trata de mangás. E nunca será esquecido. Muito bom. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal. Eu esqueci de falar o nome do canal. É Analyze It's Mangá. Analyze It's Mangá. Bom, cara, é isso. Eu não tenho mais o que falar, o que eu tinha pra falar eu já falei no vídeo. Provavelmente esse vídeo vai estar no Terabox, porque provavelmente tem direitos autorais aqui, que ele deixou muito tempo de vídeo aqui também, dos episódios aqui e algumas músicas também, mas mesmo assim, cara, eu curti pra caraca aqui o vídeo dele. Vou deixar na descrição, tá? Acabei colocando na tela errada, mas não tem problema, né? Dá uma moral pro cara aí.
Muito bom anime, recomendo pra quem não assistiu. Mas é isso, tá? Muito interessante a estética, como eu falei pra vocês. É uma parada que, tipo, é um visual muito bonito de se ver. E, cara, se eu tô falando pra vocês que eu sou um cara que não gosta de ficar vendo diálogo pra caraca e falar que um anime desse que tem diálogo pra caraca é bom, então porque o negócio é bom. Confia. O negócio é bom. Tá? Se não estiver no YouTube, tá no Terabox. Mas é isso. Tamo junto, gente. Obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.